Fala, meu povo, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos com um assunto que muita gente pediu até meu comentário rapidamente em Instagram, Twitter, onde vocês costumam entrar em contato comigo. E minha resposta padrão, desde o dia 15 de outubro, quando isso virou notícia, até hoje, dia 22 de outubro, 7 dias depois, portanto, foi: temos que esperar, estudar e ponderar todos os lados. E é isso que eu farei nesse vídeo, sobre, claro, o caso Gustavo Henrique. Não dá para chamar de caso de renovação, não dá para chamar também de caso de saída. Há um caso sobre o zagueiro do Santos, cujo nome é Gustavo Henrique. E por que eu optei por demorar essa semana? Porque não só, como quem acompanhou os dois últimos vídeos sabe que eu estou com alguns problemas aqui em casa, tentando resolver, então tive que dar prioridade de tempo a outras coisas, mesmo de férias, como também eu precisava estudar todos os lados, para mostrar a vocês todos os lados, não para opinar o que eu acho, para mostrar a vocês lados do jogador, da diretoria, da torcida, todos os possíveis numa situação que é muito complexa. Complexa também porque envolve milhões de reais, coisas que eu e você provavelmente nunca veremos na vida, e também porque envolve sentimentos, né? A torcida tem muita coisa a sentir num caso assim e não é fácil debater. Enquanto minha gata, falando em debater, debate consigo mesmo, eu perdi meu papel, achei meu papel. Que a gata quase comeu. Muito bem. Tirando esse momento de gracejo da gata, vamos falar sério agora sobre o Gustavo Henrique. Bom, falando em gracejo da gata, tá aí ela pula. Tá, tudo começou no dia 15 de outubro, quando o Alexandre Pretzel, um repórter que eu conheci na Rádio Bandeirantes, acho que ele não tá mais lá, assumo não saber, mas de qualquer maneira tem seu espaço no Yahoo. E ele publicou no dia 15 de outubro uma notícia que é como uma bomba em meio ao Santos e à sua torcida, que a gente meio que já esperava, né? Porque é um caso de renovação que o zagueiro já poderia assinar um pré-contrato desde julho passado, o contrato acaba agora no começo de 2020. E veio a notícia escrita com todas as palavras, muito claro: Gustavo Henrique não renovará contrato com o Santos. No texto, que é bem curto na verdade, só tem 2 parágrafos, o que é um indício de algo que eu não gosto muito, eu já chego lá. Gustavo Henrique não irá renovar seu contrato com o Santos. O acordo termina em 31 de janeiro de 2020, o zagueiro vai buscar novos ares, já com a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer equipe, como eu falei. O blog apurou que deseja atuar em algum time no futebol europeu, no mercado brasileiro, os óbvios, os 3 grandes São Paulo, mas o Flamengo tem interesse no atleta. Também eu tenho interesse. Ter interesse não significa nada. Ele passa no segundo parágrafo basicamente os dados do Gustavo. Tem 26 anos, jogos pelo Santos, gols e tal. Nada muito interessante, nada que a gente não saiba. Ou seja, uma notícia, com todo respeito, mal escrita. Foi mal escrita. Com todo respeito ao Pretzel, que é um jornalista com 200 anos a mais de carreira do que eu, é uma notícia que na verdade não é uma notícia, é uma não notícia. Ele simplesmente bota um título forte, dá um parágrafo curto de 2 linhas sobre de fato o que ele está falando, e o resto é apenas uma descrição do jogador. Não é uma notícia. Ele pode ter apurado que não iria renovar? Claro, para ele ter publicado isso, com certeza ele apurou. Mas qual é a grande apuração? A gente tem que examinar essa situação. O trazer a fonte não é necessário desde que ele possa provar. Ele tem, o jornalismo parte desse princípio. Só que a notícia pode ter sido simplesmente plantada por empresário para, por exemplo, forçar o Santos a aumentar a proposta. A gente já viu muito disso por aí. Pode ter sido uma fonte não 100% fechada com o caso. Não estou duvidando do Pretzel de maneira alguma. Eu acho que eu principalmente como jornalista, mas vocês que mesmo não sendo jornalistas são uma parte envolvida nesse caso, temos que não só ver o título, aliás, para tudo, né? Não veja só o título, leia a notícia. E ver que a notícia na verdade não traz muita coisa. Mesmo não trazendo muita coisa e dando um motivo para a gente duvidar, ou pelo menos querer ir mais a fundo nela, criou-se toda uma comoção nas redes sociais em meio à torcida do Santos. Muita gente já acusando o Gustavo de várias coisas, outra parcela acusando a diretoria de várias coisas. E é isso que uma notícia, caso, não estou falando que foi, caso tenha sido plantada por alguém muito interessado nesse caso, é o que ele quer. Ele quer causar essa comoção para tentar arrancar o máximo do seu lado, seja qual for o lado. Se for o lado do jogador, mais dinheiro para o jogador. Se for o lado da diretoria, culpar o jogador e isentar a diretoria. Ou seja, é uma notícia não notícia. A gente tem que analisar essa notícia. E esse foi o primeiro passo para eu não comentar assim que ela saiu. Nem no Twitter, não falei nada. Nem naquela postagem de 5 palavras
criticando alguém, nada, fiquei mudo. Eu acho que eu vou ficar feliz com a minha postura, acho que foi a postura correta. Pois bem, o segundo passo depois do pretzel é a própria torcida. A torcida, como eu falei, tem 2 pontos. Um é da gratidão e um é da ingratidão. Gratidão e ingratidão. O claro que pega nesse caso é que muita gente acha que o Gustavo foi ingrato com o Santos, o que é, com todo respeito, uma coisa muito teórica. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que a gente quer que o jogador de futebol, e de qualquer esporte, na NBA tem muito isso, eu gosto muito de NBA, que começa hoje, inclusive, a nova temporada, que o jogador sinta o mesmo pelo nosso time que a gente sente. E, cara, isso é caso muito raro. Mesmo o Rodrigo, que saiu exigindo que o Real Madrid pagasse toda a multa, desse muito dinheiro pro Santos, saiu cedo, aos 18 anos. Ele fez 18 e ele zarpou. Muita gente respeita ele pela questão do dinheiro, e eu respeito também. Mas tem um outro lado que mesmo sendo torcedor, tudo isso, ele foi embora muito cedo. Não é uma coisa, não é o mesmo sentimento da gente, torcedor. Né? É uma coisa muito diferente você ser jogador. Muita gente fala do Neymar, que ele é palmeirense, e pode ser que nunca volte pro Santos, pode também. Mas querendo ou não, eu respeito ele ter ficado 2, 3 anos a mais do que ele poderia. Ele poderia ter saído em 2009, 2010, 2011 com o título da Libertadores, ele foi sair só em 2013. E ainda, eu não posso provar isso, mas eu tenho muito um feeling, um sentimento forte de que ele saiu ali antes da Copa, um ano antes da Copa, né? Não exatamente na Copa, quando era a promessa do Laor, antigo presidente, porque o Muricy destruiu o time, a diretoria ajudou o Muricy a destruir o time, o Neymar não tinha mais o que evoluir aqui, e não ia para lugar nenhum com o time ruim que montaram em 2013 para ele, já no final de 2012 e principalmente 2013, então ele fala, eu fiz o que dava, eu vou embora, e eu super respeito o Neymar por ter ficado muito mais do que ele deveria dentro do mundo atual, e ele mesmo faz isso no PSG, ele quer ir embora, já trocou do Barcelona, quer sair do PSG. O mundo atual dos jogadores faz isso, e o Neymar, quando estava especificamente no Santos, ficou muito mais do que deveria. Eu respeito muito o jogador Neymar por isso. O jogador Neymar, sempre falo do jogador, não da pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que pode ser o caso do Gustavo, pode ser o caso de qualquer outro jogador de qualquer elenco do mundo. Ele não vai ter o mesmo carinho pelo time que a gente tem. Então não adianta a gente falar que o cara é ingrato porque ele surgiu na base e foi revelado aqui no profissional e virou titular até bastante cedo, teve um período de banco injusto, no meu ver, quando o David Braz e outros piores, o Erley e outros eram titulares. O Gustavo Henrique nunca foi pior que eles. Se lesionou 2 vezes, o Santos cuidou. Parece do nosso lado que isso é motivo para o cara querer ficar aqui para sempre. Mas não é necessariamente. Às vezes o cara quer ter uma nova aventura, seja no país de origem, no caso aqui o Brasil, seja fora. O cara quer sentir um ambiente novo, o cara pode estar cansado do ambiente do clube, de qualquer clube, no caso é o Santos, mas de qualquer clube. Acontece, você provavelmente no seu emprego, por mais que se você for um sortudo e tem um emprego que você gosta e pessoas que você gosta, lá do seu chefe aos iguais, às vezes cansa também, você sente que precisa de uma renovação. Pode acontecer com o jogador de futebol, independentemente do carinho que ele tenha pelo clube. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o jogador não recebeu proposta, e o Santos assumiu isso, quando deveria, que é muito, pelo menos 6 meses antes dele poder assinar um pré-contrato. Ou seja, no começo desse ano. O Santos foi fazer a proposta pós ele poder assinar um pré-contrato, o que ele não assinou, né? Pelo menos nada indica isso, que ele não tem contrato pré-assinado com ninguém. Só depois desse período que dá toda a vantagem para o atleta, o que o Santos foi procurá-lo. Meu Deus, eu tô fora de forma para falar hoje. O Gustavo pode ter sentido isso como uma afronta, como uma ofensa, ou como um desrespeito. Como assim um jogador que desde a base está aí no Santos se doou, e assim, um dia depois dessa notícia ele fez um gol no Palmeiras, né? Ou seja, continua se doando, com falhas, com acertos, se doa em campo. Eu não estou fazendo, em nenhum momento você pode falar que o Gustavo fez corpo mole. Como assim um cara com todo esse histórico, o Santos demorou tanto para fazer uma proposta? Isso dói no cara também. Beleza, o lado gratidão e ingratidão é esse. A gente parte então para vazamentos. Quando há mais de um lado, e tudo tem mais de um lado, no mundo do futebol, surgem notícias, surgem informações de todos os lados. Uns 2, 3 dias depois da notícia dada pelo Pretzel, muita gente no Twitter começou a jogar valores que a diretoria teria oferecido ao Gustavo e que o Gustavo teria negado.
Isso, muito provavelmente, e é por isso que eu sempre digo, confiem em jornalistas e que tem histórico de acerto e não em twitteiros e instagrameiros. Isso provavelmente foi vazado pela própria diretoria, que é onde esse tipo de gente tem contato, ou um conselheiro ou algo do gênero, para jogar para o público, para a torcida, para vocês, para mim, de que o Santos ofereceu uma grande quantidade de dinheiro e o Gustavo recusou mesmo assim. Esses vazamentos sempre olhem com muita suspeita, porque há alguém interessado em vazar coisas para se eximir de culpa, para jogar a culpa para o outro lado. Então, se surgiu dinheiro oferecido pela diretoria, a grande possibilidade é que isso tenha sido vazado por gente da diretoria, para tirar a culpa da diretoria. E aí, quando você acredita em qualquer pessoa que twitta, qualquer pessoa que joga Instagram, e é, infelizmente, onde a maioria das pessoas pega como fonte hoje, provavelmente você está sendo enganado por valores que podem até ser reais, mas que não mostram a situação real. Talvez o Santos tenha de fato oferecido muito dinheiro e o Gustavo recusado. Só que ele pode ter oferecido esse muito dinheiro quando o Gustavo já tinha passado aquele prazo, com atraso, quando o Gustavo já estava ouvindo propostas de outros clubes de forma legal, que é quando ele já pode assinar um pré-contrato. Ou seja, a diretoria demorou demais, sim. Muito bem. A coletiva do Gustavo é o próximo passo. O Gustavo, 2 dias depois, né, deu a coletiva de imprensa para esclarecer esse caso. Eu vi muita gente falando para mim que ele deveria ter ficado quieto. Eu discordo plenamente. Eu acho que ele tinha que se posicionar, sim, naquele momento, e poucos fariam isso. De forma boa para o clube, de forma ruim para o clube, o Gustavo tinha que ir lá assim se posicionar e ele o fez da forma correta. Ele tinha que falar assim, o Santos não tinha que bloquear. O Santos, inclusive, o autor estava do lado, apoiou o Gustavo a falar. Porque é a maneira certa. Depois fica tudo fechado, a gente não sabe nada e fica tirando para todo lado. O Gustavo botou a cara. Muito importante isso na minha visão. Alguns pontos que ele falou e eu leio aqui na Gazeta Esportiva. Por que na Gazeta? Já vou chegar lá porque o Pérez falou hoje, eu estou aberto com a notícia de hoje. Gustavo falou assim: sobre o contrato, vim para esclarecer algumas coisas. No final do ano passado eu estava querendo renovar e não obtive respostas. Erro da diretoria. Comecei o ano na incerteza sobre ficar. Ele fala que lutou pelo espaço com o São Paulo, trabalhei duro, fizemos com um paulista bom, fui um dos melhores zagueiros, verdade. Esperava a procura pela renovação do contrato, faltavam 7 meses e não fui chamado. Esperava o reconhecimento de me chamar antes, fui chamado faltando 2 meses para poder assinar um pré-contrato. Ou seja, o Santos demorou e o Gustavo fala que o Santos demorou. Isso incomoda o cara, me incomodaria também. Sempre manifestei meu desejo de jogar um dia na Europa e fui procurado por alguns clubes do Brasil. Não abri negociação, esperei o Santos tentar melhorar ou algo assim. O cara tem o direito de jogar na Europa e de ouvir propostas de clubes do Brasil. Zero problema com isso. A partir do momento que fui chamado para receber a proposta de renovação, estava com a cabeça de que iria sair porque não havia sido chamado antes. Ou seja, o Santos deu brecha ao Gustavo pensar, não me querem aqui. E é verdade. Meu pensamento era Europa, quem não quer? Bom, eu não quero, mas outra história. Desde pequeno isso, a gente começou a ficar nessa divisória de ir para a Europa ou renovar. Quando eu recebi a proposta do Santos, pedi para o meu empresário viajar para a Europa para que algum clube pudesse pagar algum valor, porque a multa é impossível. Mas clube da Europa não vai pagar multa sabendo que ia sair em 2 meses. Ponto. Esse agora é muito importante a gente parar aqui. De fato, por que um clube da Europa iria pagar para um jogador que em 2 meses iria ficar livre, ou como estar livre agora, para assinar um pré-contrato? Teve inclusive amigo meu falando, com todo respeito, eu acho que foi um erro, mas a gente comenta do nosso lado. E outros de vocês também vieram me abordar com essa ideia. Ele tinha obrigação de dar dinheiro para o Santos. Discordo, porque como ele falou, se o Santos demora, que clube que vai querer pagar para um jogador que está livre para sair? Isso não existe, gente. O Gustavo está certo. Se ele sair de graça e o Santos ficar de mãos abanando em termos financeiros, o erro foi do Santos. O jogador não está assinado no contrato que ele tem que devolver dinheiro para o clube. Isso não existe, acontece. Entendeu? A gente não pode forçar o Gustavo a tirar dinheiro do bolso. Olha, meu contrato acabou, mas eu vou tirar dinheiro do meu próprio bolso, Santos. Isso não existe. Isso é um mundo irreal. Tá. Ele fala como vai continuar trabalhando se ficar, vai sair de cabeça tranquila, sabendo que sempre deu o melhor. Um dia depois ele fez um gol. Não dá pra negar isso. Ele continua jogando. Aí, chegou nesse ponto em que muita gente falou, mas agora ele falou, comenta. E eu falei, não posso comentar. Porque tem um detalhe muito importante a chegar.
que é, não só ele não assinou com qualquer clube da Europa, ou um pré-contrato com qualquer clube brasileiro, como ele também não assinou com o Santos, ele não assinou nada, tá igual a situação. Se ele não assinou, eu não podia cravar, o Gustavo vai sair, minha opinião sobre Gustavo Henrique sair do Santos. Se ele assinasse um pré-contrato com o Palmeiras, por exemplo, eu vi que vai assinar com o Palmeiras, não viu porque isso não existe ainda. Eu apareceria aqui e falaria, Gustavo Henrique assina com o Palmeiras, o que dizer agora sobre isso? Isso não aconteceu, o que aconteceu é nada, se mantém a mesma situação e por isso eu fiquei quieto. Até o Pérez falar hoje o seguinte, ele quer tanto dinheiro porque outros ganham tanto valor de dinheiro, isso nunca aconteceu. Teremos reunião essa semana para entender o que é valorização. Ele é super valorizado, titular, teve lesões, perdeu uma temporada e meia e encampamos. Temos o maior caminho, tem raça, adora o clube, tem todos os ingredientes para renovar. Tudo leva a crer que chegaremos em um denominador comum. Ou seja, o Santos, por meio de seu presidente, a figura máxima, afirma que ainda tem esperança de renovar com o Gustavo. Tal como o Gustavo na coletiva, por mais que o tom dele tenha sido de vontade de sair para a Europa, não para o clube brasileiro, pelo menos nesse momento, foi também de que a possibilidade de renovar existe. Ou seja, não há definição. Não há como comentar contra o Gustavo, a favor do Gustavo, contra o Santos, a favor do Santos, contra o Pérez, a favor do Pérez. Não há nada oficial. E é por isso que eu passei aqui todos os lados sem opinar. Esses são os lados. E aí vai de você. Não precisa escolher um lado. Eu falo, vai de você escolher um lado, mas você não precisa escolher um lado. Vai de você entender o que está acontecendo. E o meu pedido é apenas, espere. Quando tiver um papel, assinatura Gustavo Henrique, sei lá o sobrenome dele, a gente debate de vez. 7 dias depois da suposta notícia, Gustavo Henrique não irá renovar com o Santos, ainda nada mudou. Por isso que a gente espera. Certo? Eu sou o Felipe Noronha e esse é o 20 Santos. Valeu.